Olá! No Tese da Minha Vida de hoje, eu converso com o Igor Costa. Ele é bacharel em administração pela Universidade de Brasília, tem MBA em administração pela USP e atualmente é mestrando em ciência política também pela UNB. Olá, Igor! Oi, Vivi, é um prazer poder participar desse projeto tão bacana. Tenho assistido aos últimos vídeos e tenho crescido muito com as experiências dos colegas, viu? Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade. Ai, que bom! Eu que agradeço por você ter se colocado à disposição para conversar com a gente também. É um prazer. Então, Igor, começando, né? Você entrou no mestrado ano passado, 2019, tá mais ou menos no meio do caminho, né? Com Isso, essa paralisação e prorrogação de prazos, a coisa fica um pouco diferente, né? Dos prazos isso, normais. isso. Mas, enfim, o seu tema de pesquisa no mestrado é a Lava Jato, né? O ativismo Isso, institucional do Ministério Público Federal, especificamente na Operação Lava Jato. isso. Aí eu queria começar a nossa conversa, porque você tem uma trajetória na administração, na ciência política, tem um pezinho no direito, né? Agora com essa pesquisa também. Eu Sim. queria saber um pouco essa relação sua nessas três áreas, como que isso se dá? Vivi uma grande confusão, na verdade. Eu entrei na UNB em 2013 para cursar administração. Já sabia que eu queria cursar administração, tinha escolhido aquele curso. E quando eu comecei a cursar administração, no currículo da UNB, a gente cursa muitas disciplinas do direito e da ciência política. E aí eu comecei a me apaixonar um pouquinho pela ciência política e acabei meio que cursando a grade inteira da ciência política. Eu só não cheguei a defender monografia, por exemplo, mas eu cursei a grade toda. Em E paralelo ao curso aí, de administração, você fez as duas graduações isso, praticamente juntas. praticamente juntas. E aí, em 2015, eu estava já no meio do curso, o STJ lançou um concurso, e aí eu pensei, seria legal passar num concurso agora, né, ganhar uma estabilidade, ganhar uma estabilidade financeira, óbvio, qualquer graduando quer isso na vida. E aí foi a hora que eu comecei a olhar um pouco mais para o direito. E aí eu cheguei a cursar um semestre de direito numa faculdade privada, tranquei, depois voltei, cursei outros semestres, aí tranquei de novo, e no momento eu estou trancado no direito. Então a minha correlação com essas três áreas é essa, né? Acaba que eu me formo na administração, na UNB a gente ganha as duas habilitações, né? Administração pública e privada. Eu sempre me dediquei muito à administração pública, sempre foi minha grande paixão. Pesquisar o Estado, estar no Estado, para mim era algo muito bacana, até porque tem uma família também que vem do Estado, né? Então acho que isso me motivou um pouco. E fui para a ciência política por paixão também. Eu achava que a administração não cumpria uma carga crítica que eu tinha, né, dentro de mim. Eu precisava de algo um pouco mais crítico do que o que a administração me oferecia. Fui para a ciência política e aí no final me encontrei um pouquinho com o direito. E é isso, assim, por enquanto. Pois é. E aí nisso, de você trabalhar nessas três áreas, você tem também uma interface no campo profissional, né? Desde os seus estágios, Sim, você tem essa atuação no setor privado, no setor público, melhor dizendo, em tribunais superiores, sim, desde o momento da graduação, fazendo essas conexões. O isso. que te leva, com isso, a pensar na Lava Jato como um projeto de pesquisa, especificamente na ciência política, né? Porque a Lava Jato ela tem várias interfaces aí, se a gente for pensar como um objeto de Sim, pesquisa, né? Para várias sim, demandas. E sim. como que essa sua trajetória tão multifacetada também te ajuda ou te deixa mais confuso em qual direção teórica seguir nessa linha da pesquisa, do mestrado? Então, é engraçado. Quando eu submeti o meu projeto, eu participei da seleção de 2018, né? Que era referente já ao primeiro semestre de 2019. Eu submeti para estudar, na verdade, continuar estudando judiciário, que era o que eu estudava desde a graduação. E aí, quando esse projeto foi aprovado, eu iria estudar a formação dos magistrados no Brasil, especificamente os magistrados da Justiça Federal. Então, eu iria estudar a Infam, né, que é a Escola Nacional de Magistratura,
E aí, quando eu passei, quando fui aprovado, meu orientador virou e falou, olha, eu estou muito interessado em estudar Lava Jato, em estudar Ministério Público, né? E aí eu queria saber se você topa. E aí a gente começou a ter diversas discussões. Não, a gente vai estudar a formação desses procuradores, a gente vai estudar a Lava Jato, a gente vai estudar alguma mega operação. O que acontece, na verdade, é o seguinte, no campo da ciência política, e a partir dos meus estudos eu percebi isso também no direito e na administração, o sistema de justiça ele é pouco estudado. Inclusive, há pesquisas que indicam que entre, se eu não me engano, 93 e 2005, tudo que foi produzido cientificamente, de tudo que foi produzido cientificamente no Brasil, apenas 0,08% era destinado a pesquisar sistema de justiça. Ou seja, é muito pouco, né? A gente pesquisa muito pouco o sistema de justiça. Ele é uma caixa preta. A gente não sabe muito sobre a defensoria, a gente não sabe muito sobre o Ministério Público, sobre o Judiciário, sobre as polícias. A gente não sabe, né? E a ciência política brasileira, especificamente, por muito tempo, acho que negligenciou o estudo sobre o sistema de justiça. A gente tem grandes teóricos, como o Rogério Arantes, o Fábio Kersh, a Marjorie Marona, inclusive da UFMG, que eu acompanho os trabalhos todos e fico abismado, impressionado com a maestria como ela conduz as coisas. Mas a gente ainda tem poucos pesquisadores que pesquisam esse setor, né? E aí, diante dessas discussões todas, a gente chegou à conclusão de que pesquisar a Lava Jato, que era um fenômeno do agora, do contemporâneo, e que movia tanto a todos nós, né, as nossas paixões políticas, aquilo que a gente acha, mas também movia os operadores do direito, movia os operadores da política, a gente se dedicou a estudar isso. E aí eu estudo isso com base na teoria da professora Rebecca Abers, que é do IPOL da UNB, de ativismo institucional, né? Ou seja, que é quando servidores públicos se aproveitam, né, daquilo que eles têm à sua disposição, enquanto legislação, enquanto estrutura, enquanto orçamento, para moverem agendas, né? E é o que eu tenho tentado entender, né? Como é que essa agenda do combate à corrupção se tornou a maior agenda de um órgão que, quando se tornou independente na Constituição de 88, na verdade, era muito dedicado à defesa das minorias, dos direitos humanos, e aí a gente vê uma mudança, né, de foco muito grande, talvez, pelo menos de foco midiático, né, desse órgão que é tão grande, tão diverso. Então, essa é a minha ideia durante o mestrado, é entender, com base na teoria de ativismo institucional, como é que a gente chegou a ter a Lava Jato, né? Ou seja, como é que se deu esse processo? Essa é a ideia básica. E seu orientador é o professor Pablo Holmes, que também, em várias pesquisas, já trabalha essa interface direito e ciência política, né? Exato, exato. O Pablo é um querido, super aberto às minhas ideias, graças a Deus. A gente compartilha muito as coisas. Pablo é do direito, né? Inclusive, ele também é professor da Faculdade de Direito lá da UNB, e ele é da sociologia também. Então, ele vai juntar um pouco essas duas áreas e trabalhar com muita maestria isso tudo, e me guiar nesse processo um pouco complexo do mestrado, de em 2 anos a gente tentar provar alguma coisa, mas é isso, vai dar certo no final. Eu queria entender também um pouco, Igor, como que, assim, você tem uma trajetória também na área de empresas, né? Setor privado. Sim. Tem essa inserção sua, como eu falei, durante o estágio. Você falou de uma trajetória familiar também voltada ao serviço público. Como que esses vários olhares, né, durante a sua trajetória, te impulsionam ou te levantam questões que você chega ao seu projeto ou que você tenta responder de uma certa maneira? É engraçado, eu quando entrei na graduação, eu sou de uma família de servidores públicos, né? Basicamente todo mundo antes de mim é servidor público, os meus tios todos, meus pais. E a gente cresceu com aquele discurso, né, de que, olha, você tem que ser servidor público, você tem que trabalhar, aquele discursinho que a gente, acho que grande maioria de nós e grande maioria de quem está nos vendo e nos ouvindo, cresceu escutando. Principalmente para quem nasceu em Brasília, né, para quem é de Brasília, foi criado em Brasília, enfim, é isso. E, portanto, quando eu entrei na graduação, eu falei, eu preciso fazer estágio num órgão público, porque, aliás, em órgãos públicos
e órgãos públicos que tenham uma relevância, e em lugares desses órgãos públicos que tenham relevância, porque senão, quando eu me formar, as empresas vão olhar para mim e não vão ver, sei lá, alguma coisa que eu precisaria ter para poder ser contratado. O meu grande medo era não ser contratado. Foi então que eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei na Secretaria de Educação aqui do GDF, trabalhei na própria Universidade de Brasília, trabalhei no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Militar, enfim, trabalhei em uma série de lugares. Quando eu me formei, ironicamente, na verdade, quando eu me formei, não, né? Eu nem tinha colado grau ainda, estava naquele limbo entre apresentar a monografia e colar grau. Fui contratado numa determinada empresa privada, uma grande empresa privada. Cheguei nessa empresa privada de verdade, muito aberto a aprender, muito aberto a tudo. É uma empresa do setor financeiro, ou seja, já era um setor que eu não tinha nem um pouco de como eu posso dizer, de afeto, digamos assim, não era um setor tão legal para mim. Desde a graduação eu tive sempre muita dificuldade com finanças, com essas matérias todas ligadas à tributação, finanças, etc. E aí fui trabalhar justo nesse lugar. Falei, olha, não é possível, a vida está me trazendo para cá, alguma coisa eu vou ter. Passei um ano nessa empresa, foi uma experiência muito boa e ao mesmo tempo muito traumática. Porque depois de tanto tempo trabalhando no setor público e lidando com as pessoas de uma determinada forma, eu fui para um setor que é completamente competitivo, extremamente selvagem, e quando eu falo competitivo não é só de empresas para empresas, mas entre as pessoas, os indivíduos daquele lugar competem entre si. E eu nunca tinha vivido aquilo, eu era um menino de 21 anos, acabado de sair da faculdade, e eu falei, meu Deus, que coisa estranha isso. Mas eu fui aprendendo a lidar, porque eu passei um ano ali dentro. Depois desse um ano... Você acha que, desculpa te interromper, porque claro. Várias teóricas e teóricos da linha de pensar o racismo como estrutural e estruturante no Brasil, na sociedade brasileira, apontam tanto o setor judiciário quanto a área de empresas, né, como Sim. muito representativos desse racismo nacional. Sim. Né? E por isso que eu queria entender melhor assim, se esse foi um fator, no seu ponto de vista, que pode ter te causado esse mal-estar. Se você sentir esse racismo nessa sua atividade, né, pós-graduação, primeira atividade pós-graduação numa grande empresa financeira. Senti bastante. Eu sempre me entendi como uma pessoa negra, e quando eu cheguei lá nessa determinada empresa, eu era a única pessoa negra que tinha nesse escritório de Brasília, especificamente falando. E aquilo já me chocou muito, né? Aquilo já me trouxe um certo desconforto, porque eu percebi que ali não havia uma diversidade racial, óbvia. E eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ali também tinham discursos um pouco racistas, né? A gente vive uma sociedade de racismo estrutural profundo. E aquilo começou a me incomodar, assim, ao ponto de eu questionar as pessoas acerca daquilo. Eu falava, gente, mas isso não está correto. Esse tipo de fala, esse tipo de discurso não está correto. Esse tipo de prática não é o mais legal. E eu percebia também, dentro dessa determinada empresa, que havia uma dispensação de tratamentos diferentes entre as pessoas. Isso é normal, é óbvio. Mas comigo era muito diferente. Inclusive, colegas chegavam a comentar comigo, nossa, mas os chefes te tratam de uma forma um pouco diferente, né? Um pouco mais tensa, né? E a gente não entende por quê. É uma cobrança maior que existia nesse sentido, que era mais tenso? Uma cobrança maior, uma forma de falar que era mais agressiva do que com os outros, uma forma de se comportar comigo que era mais agressiva do que com os outros. Enfim, eu acho que foi uma experiência muito traumática para mim, sendo bem sincero, foi uma experiência bem traumática. Se você me perguntasse hoje, você voltaria para lá? Não voltaria. Não para o setor privado, né? O setor privado, enfim, a gente que sai carreira acadêmica hoje, a gente sabe que a gente pode, sim, cair no setor privado, e eu cairia sem o menor problema. Mas no setor financeiro e dentro dessa instituição especificamente falando, não. Eu percebi muito um racismo muito presente. Depois de mim foram contratadas 2 outras pessoas negras, mas eu estou falando de um escritório com 50 pessoas, né? Se eu tenho um escritório com 50 pessoas e 3 pessoas negras, eu tenho um problema, né?
E eu tenho muitas pessoas negras formadas, né? Era um escritório que só contratava administradores e economistas. Bom, eu tenho muitas pessoas negras formadas em administração e economia. Não é possível que em Brasília eu não vou achar pessoas negras formadas nessas áreas. Até porque eu me formei com um certo número de colegas, então eu imagino que esses colegas também estavam no mercado dispostos a trabalharem. Eu acho que tudo isso cooperou bastante para que eu retornasse para o setor público depois dessa experiência de um ano. E foi quando eu fui chamado para a assessoria do governador em 2018. E aí voltei ao setor público e me encontro de novo nesse lugar que eu acho muito minha casa, né? Eu acho muito minha casa porque eu gosto de resolver problemas, eu gosto de saber aquilo que impacta sobre a população, eu gosto muito disso. E aí você me perguntou a ligação disso com a minha pesquisa, as minhas inquietações científicas, né? É interessante porque eu estava dentro do judiciário praticamente a graduação inteira. E eu vi muitas coisas, e eu percebi muitas coisas. Eu percebi que não há uma diversidade racial, por exemplo, entre os magistrados, não há diversidade racial entre os procuradores da República, falando especificamente do Ministério Público Federal. Isso me inquietava. E eu comecei a ser, então, essa pessoa que se colocava na condição de que, olha, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que ser essa pessoa, então, eu tenho que abrir caminhos para que outros venham, eu tenho que me mostrar, né? Eu tenho que me mostrar acessível e possível para que outras pessoas também me vejam e me tenham, talvez, como uma referência para que estejam lá também. E aí é onde eu começo a desenvolver pesquisas sobre poder judiciário, sobre Ministério Público, não especificamente sobre raça, mas entendendo um pouco a institucionalidade daquele lugar, de uma forma mais geral. E é quando você fala agora, né, que você não traz o debate específico de raça na sua pesquisa, o foco não é o debate sobre raça, mas ao analisar, eu tô lembrando da entrevista com a Cecília Bezerra Souza, que ela fala exatamente, né, desse olhar que não é neutro, né? O pesquisador Sim. não tem um olhar neutro porque a gente é pessoa, Sim. né? E aí, passando por todas essas experiências, o seu olhar para o Ministério Público é outro. Você consegue enxergar a teoria do Ministério Público questionando neutralidades, e aí eu não estou falando só a questão racial, mas também pensando quem são as pessoas que compõem esse judiciário, né, e aí não só o Ministério Público, mas o corpo de modo geral, né, da justiça brasileira. Sim. Olha, com certeza, com certeza. É interessante porque no verão agora de 2020, antes da gente ter essa confusão e esse caos da pandemia, eu dei uma disciplina na graduação chamada Sistema de Justiça e Política Brasileira. E aí nessa disciplina eu tinha muitos alunos do direito. E é muito engraçado, porque o aluno do direito, e eu falo como um deles, ele chega na graduação muito encantado, né, com um mundo perfeito. Não, o direito vai resolver todas as coisas. Essa é a ideia que eles têm, principalmente nos primeiros semestres. E aí foi muito interessante porque ao final do semestre, vários desses alunos, e principalmente os alunos negros da turma, diziam o seguinte: nossa, mas você acabou de abrir meus olhos para o que é o sistema de justiça, você acabou de abrir meus olhos para o que é isso aqui. Eu começo, enquanto pesquisador, e não especificamente de raça, mas é óbvio que a gente começa a analisar também outras coisas, é impossível, eu percebo que a gente tem um sistema de justiça extremamente branco, rico, né, de classe média alta, que estudaram em boas faculdades, tanto públicas quanto privadas, que puderam parar as suas vidas durante um bom tempo para estudarem para o concurso público. Não estou dizendo que é o caso de todos, mas grande maioria, até porque eu entrevistei essas pessoas e elas me disseram isso. No caso do Ministério Público Federal, por exemplo, você tem muitos casos de pessoas que eram juízes e foram para o Ministério Público, porque encontraram no Ministério Público um órgão um pouco menos preso, né? Um órgão onde ele pudesse falar, dar entrevistas e N coisas. Podia transitar mais, é Ele isso? podia Nesse transitar sentido? mais. Exato, ele podia transitar mais. Ele tinha uma liberdade maior, uma liberdade que o juiz, em tese, não tem, né? Ou seja, você tem um padrão classe A no sistema de justiça brasileiro, e isso vai se repetir no judiciário, na defensoria pública, isso vai se repetir no Ministério Público. E aí eu acho que isso enviesa, talvez, sim, já adiantando, talvez, um dos achados da minha dissertação, acho que isso enviesa, sim, a formação, aliás, a formação não, a atuação desses
membros do sistema de justiça, né? A gente chegou a ter, há um mês, uma juíza escrevendo no sul do país o fator raça como fator de condenação, né? Então, a gente tem isso como um espelho de alguma coisa que não está nada certa e que não está nada bem. A gente tem um sistema caótico, a gente tem um sistema que não recupera pessoas, a gente tem um sistema que joga as pessoas e que as trata como cães dentro dos presídios. Você tem um Ministério Público extremamente penalista, inclusive, através das minhas entrevistas, eu percebi que a formação do membro do Ministério Público, por exemplo, veio se alterando ao longo dos anos, né? Se antes eles faziam mestrado e doutorado em direitos humanos, né, em processo, etc. e tal, hoje em dia eles são especialistas em crimes de colarinho branco, em direito penal, e vão para fora para fazer esses cursos, inclusive nos Estados Unidos e na Itália, tendo como referência a Operação Mãos Limpas, por exemplo. É um outro perfil. É um outro perfil. Indiscutivelmente, é um outro indiscutível. perfil. Se você para conversar, por exemplo, com um subprocurador-geral da República, que já está na carreira, sei lá, há 25, 30 anos, e você para conversar com um procurador que está há 10, você vê uma diferença absurda de formação, de intenções dentro do órgão, de uma série de coisas, né? Da própria intenção de estar ali, né? Por que eu estou aqui? Eu entrevistei muitos que me diziam, olha, eu estou aqui porque eu quero mudar as coisas, né? A função do Ministério Público é ser o fiscal da lei, é fazer com que a lei se cumpra. E outros diziam, não, eu estou aqui para combater a corrupção, minha função aqui é combate à corrupção, é mandar as pessoas para a cadeia. Eu ouvi isso diversas vezes. Mas esses dois perfis distintos, é claro que não é necessário citar nomes, claro. Mas qual o momento da carreira que estava cada um? Então, é exatamente isso. No Ministério, eu pesquiso o Ministério Público Federal, né? No Ministério Público Federal, você tem 3 níveis de carreira. Você tem o Procurador da República, que é quando a pessoa entra no concurso. Depois de um tempo, ela é promovida a Procurador Regional da República, portanto, ela vai oficiar perante os tribunais regionais federais, né? Diretamente nos tribunais recursais. E o último grau da carreira é Subprocurador-Geral da República, que oficia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Se você pegar um subprocurador-geral da República, por exemplo, que é a pessoa que vai oficiar no STJ e no STF, e pegar alguém da primeira instância, ou seja, um procurador da República, você vai perceber a discrepância de discursos. Claro que isso não é algo geral, tá? Não é algo, Sim. Não estou generalizando. Mas a grande maioria das pessoas que eu entrevistei, e eu entrevistei muitas pessoas para a dissertação, a gente percebe muito essa mudança, né? Uma mudança de intenções, uma mudança de formação. Se antes as pessoas entravam querendo defender quilombolas, indígenas e etc., hoje em dia elas entram querendo direito penal e um pouco mais de direito penal. Tá bem. Igor, e a gente vai chegando ao final da conversa e, como já está ficando conhecido de praxe, em uma palavra, me fala um resumo da sua trajetória. Olha, mudanças, muitas mudanças. Acho que mudanças é a palavra que sintetiza muito. Eu transitei em muitos espaços, academicamente e profissionalmente, e acho que isso que me fez me tornar o profissional que eu sou hoje e esse pós-graduando em formação também. Igor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. A gente não se conheceu enquanto eu era doutoranda lá no IPOL, né? Mas foi muito bacana trazer uma nova geração do IPOL aqui no Tese. E eu te desejo sucesso nessa reta final da dissertação. Muito obrigado, Vivi. Foi um prazer participar, foi um prazer conhecê-la. Espero que depois dessa pandemia você possa fazer uma visita para a gente no IPOL. Tem muita gente que lembra de você, inclusive, nos grupos de WhatsApp a gente conversa, você posta as coisas, os meninos comentam, né? Ou que a gente vá ao FMG te ver, não sei, de alguma forma a gente se vê na vida. Muito obrigado mesmo, desejo muito sucesso no projeto, acho que é um projeto muito bacana, eu acho que desmitifica muitas coisas acerca da academia, acho que gera enfim, traz falas de experiência para aqueles que querem ingressar na carreira acadêmica, um pouquinho da nossa experiência, e eu, inclusive, enquanto
pessoa que está terminando o mestrado, me senti muito honrado e aprendi muito com os colegas que me antecederam. Muito obrigado mesmo, é um projeto muito bacana. Ai, que bom. Muito obrigada. E você, que nos acompanhou até aqui, faz igual o Igor. Se ofereça para vir conversar comigo também. Vai ser super bacana ouvir sua história, tá? Eu te espero aqui no Tese. Beijo. Tchau.